Olá, meu nome é Ingrid Scudeler-Schleich, sou acadêmica do curso de mestrado em Direitos Humanos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e o tema que eu trago para a apresentação é sobre os reflexos históricos e culturais do sindicalismo brasileiro nos movimentos de enfrentamento à precarização do trabalho, que foi escrito conjuntamente com a professora doutora Maurinice Evaristo Venceslau, também do programa de pós-graduação em Direitos Humanos da UFMS. A construção da identidade do sindicalismo brasileiro permitiu com que o movimento fosse moldado pelo governo e representasse os interesses estatais por muito tempo. Esse caráter corporativista, apresentado durante a maior parte de sua história, desenvolveu valores que refletem nas condutas sindicais até hoje e, consequentemente, influenciam na elaboração da legislação trabalhista do país. Em um contexto de precarizações advindas da globalização do mundo do trabalho e da aprovação de normas flexibilizadoras que afetam tanto os trabalhadores como os sindicatos, questionamos como a construção histórica e cultural do sindicalismo brasileiro permitiu que fossem desenvolvidas as atuais medidas flexibilizadoras dos direitos trabalhistas. O objetivo desse trabalho, então, foi analisar posicionamentos e práticas sindicais de enfrentamento da precarização do trabalho, agravados pelo advento da reforma trabalhista, ocorrida em 2017, sobre a perspectiva do processo da construção histórica e cultural da identidade do movimento sindical como sustentáculo para a atuação sindical atual. Como tese dessa pesquisa, então, entendemos que, atualmente, o sindicalismo brasileiro não consegue conter a prevalência do capital sobre o trabalhador unicamente por meio dos movimentos sindicais, pois os sindicatos encontram-se enfraquecidos. Para a elaboração desse trabalho, então, foi utilizada a pesquisa exploratória, por meio da qual foi construído um banco de estudos com artigos extraídos do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, o CONPED, que abordavam sobre sindicalismo e precarização do trabalho, aplicados posteriormente à reforma trabalhista brasileira. Ainda, utilizamos dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, que apontaram a realidade brasileira acerca desses movimentos. Também foi utilizada a pesquisa bibliográfica, pela qual analisamos como a formação da identidade sindical brasileira influenciou nos movimentos de classe atualmente. Nesta tela, trazemos o quantitativo dos movimentos grevistas ocorridos no Brasil de 2017 a 2020. Inicialmente, ressaltamos que a soma das porcentagens pode ser superior a 100%, porque uma mesma greve pode conter distintas motivações. Ainda, excluímos das análises os dados referentes às greves de protesto, que são aquelas deflagradas por motivações alheias aos âmbitos das relações trabalhistas, e as greves de solidariedade, que são aquelas realizadas em apoio aos movimentos dos trabalhadores de outras categorias, por não fazerem parte do objeto dessa pesquisa. Nos registros em tela, notamos que o número total de greves ocorridas no país diminuiu ano a ano após a reforma trabalhista. Do mesmo modo, as greves de caráter propositivo, ou seja, aquelas em que se busca novas conquistas ou melhorias nas condições vigentes, apresentaram redução nos números a cada ano analisado. Por outro lado, as greves defensivas, que são aquelas deflagradas em virtude de descumprimento de direitos trabalhistas, estabelecidos tanto em lei como na negociação coletiva, e também em virtude da manutenção ou renovação das condições vigentes em ameaça ou de extinção ou redução, apresentaram aumento nos índices registrados. Sendo assim, entendemos que a queda geral no número de movimentos grevistas brasileiros pode ser reflexo do enfraquecimento dos sindicatos ocorrido após a reforma trabalhista, que desobrigou a contribuição sindical, que consistia na maior parte das arrecadações dos sindicatos, atrelada à queda das taxas de sindicalização, à elevada taxa de desemprego e ao crescente grau de informalidades observados no cenário brasileiro. Já o aumento das greves com reivindicações defensivas aponta que cada vez mais são descumpridos direitos trabalhistas, fazendo-se necessário que os sindicatos deflagrem greves que visam o cumprimento de direitos essenciais, como, por exemplo, o pagamento de salários em atraso.
A respeito dos artigos analisados, ressaltamos primeiramente que não foram encontrados textos no compêndio que abordassem especificamente os movimentos de enfrentamento sindical à flexibilização, mas sim sobre como a reforma afetou os sindicatos e os direitos trabalhistas. Diante disso, concentramos as análises daqueles em que abordavam aspectos da reforma que influenciassem na construção da identidade dos trabalhadores, assim como para a atuação sindical em movimentos de enfrentamento ao capital. O primeiro deles alertava para o fato de que nem sempre a criação de leis e regramentos atenderão aos fins a que se destinam, especialmente quando falamos em leis trabalhistas. Considerando o cenário de conturbação econômica vivenciado pelo Brasil, os autores corroboram pela necessidade de acompanhamento de políticas públicas de emprego e de gestão pública para o cenário laboral. Um segundo texto abordou que, com a reforma trabalhista, a desobrigação do pagamento compulsório da contribuição sindical fragilizou os sindicatos, ao passo que passa a se exigir maior atuação dessas entidades em virtude da previsão de que o negociado prevalece sobre o legislado. Além disso, Barros e Costa evidenciam que, como no movimento sindical existem disparidades organizacionais entre os próprios sindicatos, sendo uma parcela significativa deles insuficientemente estruturada para a recepção da nova legislação, ocorreram negociações precárias e negativas aos trabalhadores. Em um dos artigos também foi defendido que a obrigatoriedade da contribuição sindical representa um caminho para a unidade e fortalecimento dos sindicatos, tendo em vista o contexto de individualidade e competitividade característicos da modernidade, período em que a retomada da consciência de coletividade dos trabalhadores se encontra cada vez mais difícil. Nessa perspectiva, acrescentam outros autores sobre os aspectos negativos da terceirização, que no contexto do mundo globalizado pode ser considerada como um mecanismo de flexibilização do trabalho. Segundo os autores, o trabalhador terceirizado, por não prestar os seus serviços na empresa do empregador, possui dificuldades em criar identidade com a sua classe que concretize em uma representação eficiente, dificultando o engajamento dos trabalhadores com as causas da própria classe. Assim, como conclusões dessa pesquisa, observamos que o movimento de enfrentamento à precarização do trabalho encontra-se cerceado pela crise econômica e moral das instituições. Vislumbramos, então, a necessidade da criação de políticas públicas, não só pelo Estado, mas que também seja feito por empresas que participem com os sindicatos monitorando essas metas progressivas. Ainda, entendemos necessário a atuação conjunta do sindicato com a representação dos trabalhadores na empresa, por se tratar de uma forma de aproximação dos trabalhadores à sua base sindical. E, por fim, entendemos ser indispensável que o movimento operário atinja grau de organização e nível de consciência de classe para que sejam dificultadas as investidas das classes dominantes sobre os trabalhadores. Esses foram os nossos apontamentos acerca do tema. Muito obrigada pela atenção.